Olá, pessoal, bom dia. Vamos começar mais uma série, o Destrinchar da Teoria Prática na Sala de Aula, uma conversa de educador para educador. E o nosso momento de hoje é compartilhar um planejamento estruturado com atividade interativa, colaborativa e lúdica, recreativa, porque nós vamos falar da área do conhecimento de educação física. E eu quero compartilhar com vocês uma aula que eu estou desenvolvendo na sala de aula com o tema Ética e Cidadania, uma proposta que vem para ser trabalhada com o programa Conexão DENIT. Isso mesmo, Alagoas, Arapiraca, com a proposta da educação para o trânsito com as nossas crianças a partir do Fundamental 1. E essa proposta é uma das atividades que está para ser desenvolvida dentro desse programa que vai tratar dessa conexão com a criança a partir desse conhecimento de ética e cidadania com o trânsito, a vivência do seu dia a dia. E para a conversa ficar mais gostosa, mais interativa e colaborativa, é uma proposta do governo estadual com a colaboração do governo municipal, trazendo para a sala de aula essa proposta. E como uma estratégia desafiadora, interativa e uma experiência exitosa, eu estou fazendo esse trabalho na minha turma do terceiro ano, dentro dessa conexão, interação, conexão e também essa integração de conteúdos por áreas de conhecimento interdisciplinar. A educação física caminhando pelas diversas áreas do conhecimento, principalmente para o foco na leitura e na escrita, que é o letramento. Trazendo esse letramento na área das ciências, da geografia, da história, da educação física, da arte, em todas as áreas que vão ser desenvolvidas na sala de aula. Para começo de conversa, eu vou compartilhar com você o meu planejamento estruturado. Eu vou fazer agora um momento de compartilhar uma atividade que está sendo realizada. Para esse momento, eu preparei 3 aulas. 2 aulas teóricas e uma aula prática numa quadra de esporte próximo à escola. E para isso eu convidei o meu colega do segundo ano para fazer essa conexão de um segundo com o terceiro. Essa troca de experiência, de colaboração, de interação e esse momento de vivência da prática. Vamos para uma praxis desafiadora? O momento começa com a área do conhecimento e educação física, dentro dos eixos curriculares, com as habilidades e as competências. Primeiro momento, vou compartilhar o passo a passo do meu planejamento estruturado que eu fiz junto com o meu colega, professor do segundo ano, porque nós vamos, se é uma atividade e é uma proposta de um projeto em parceria de colaboração, a colaboração já começa dentro da escola, fazendo essa união de turma. Um segundo, trabalhando junto com o terceiro e desenvolvendo essas práticas. Então, lá no sistema Conexão DENIT, eu já tirei quais foram as atividades propostas para trabalhar com esse tema, o trânsito na sala de aula, conhecimento de prática e cidadania e ética. Então, é a partir dessa criança que eu vou tornar esse motorista, esse pedestre, tá? Esse condutor consciente e responsável. Então, a primeira tarefa que tem lá no sistema Conexão DENIT, eu peguei o trânsito e os seus usuários. Por quê? Porque a proposta que eu vou levar, trabalhamos todo o conteúdo teórico e vamos executar uma atividade
prática numa quadra de esporte com conhecimento interdisciplinar, com foco na leitura e na escrita. Você daqui a pouco você vai estar se perguntando assim, por que uma mesa com tanto material? Sim, todo esse material que eu vou te apresentar e toda a proposta que está aqui no plano de trabalho, no meu planejamento, ele está fundamentado dentro das competências 1, que é o conhecimento, a competência 7, que é o argumento, que é a argumentação, a competência 8, que é o autoconhecimento e o autocuidado, a competência 9, que é a empatia e a colaboração, e a competência 10, que vai falar sobre responsabilidade e cidadania dentro desse momento da vivência do estudo sobre o trânsito. Como tarefa teórica, nós estamos estudando a atividade que vai falar sobre o trânsito e seus usuários. Essa tarefa aqui que eu peguei lá, ó, entendeu? E aí é essa tarefa que ela vem com a proposta de estudo teórico. E aí a gente vai partir do estudo teórico, fundamentar com as atividades de leitura e de escrita na prática, que são os desafios, e também realizar as atividades práticas que a gente vai desenvolver num espaço bem bacana. Então, o objetivo da aprendizagem é experimentar na escola e fora da escola jogos de práticas corporais, trabalhando destreza, velocidade, agilidade, tempo e acertos. E a lateralidade, vamos também trabalhar com as outras habilidades que eu vou passando pouco a pouco para cada desafio. Dentro dessa proposta, desse planejamento estruturado, eu e o meu colega escolhemos como habilidade para esta aula prática e teórica, nós escolhemos a habilidade experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, prática de esportes de marca, de esporte de marcas e de precisão, para que a criança comece a entender essas práticas desses esportes. O que é um esporte de marca e o que é um esporte de precisão? Então veja que tudo partiu de um estudo teórico desses conhecimentos. Segunda habilidade, eu escolhi experimentar e fruir diversos esportes de campo, como o taco, como rede, parede, invasão, precisão, marca, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas para a execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo desse estudante. Então, a gente vai para aí começar esse momento. Como objeto de conhecimento, eu defini dentro da área da educação física esportes de marca e esportes de precisão. Quero que o meu aluno aprenda, sistematize esse momento desse conhecimento e que ele já passou pelas diversas atividades como ginástica, esporte. E aí a gente vai trabalhar cada uma das temáticas. O momento vai ser, eu quero o que com essa atividade, com esse conhecimento? Eu quero realizar, depois de todo esse processo, de toda essa interação, eu quero realizar com eles uma avaliação. E essa avaliação ela vai acontecer do fruir, tá? Essa avaliação do fruir, a gente vai, ou seja, essa avaliação é conhecer qual foi a satisfação, o prazer do estudante em não apenas estar fisicamente naquela atividade, presente naquela aula, mas imersos, tá? Eles estarem imersos na proposta da aula, tirando dali toda uma experiência e um conhecimento para a vida, porque esse aluno é o nosso pedestre, ele vai ser o nosso condutor. Esse aluno é o personagem do trânsito. E aí
esse aluno, ele vai estar nesse momento e eu preciso já trabalhar a partir da infância quais são as seguranças e os cuidados tanto para o pedestre, tá? Como para os condutores de transportes, tá? E aí a gente vai começar. Gostaram desse momento? Então, eu já fiz o passo a passo desse momento do meu planejamento estruturado, colaborativo, integrado com a conexão do programa DENIT e com o meu colega do segundo ano para fazer uma proposta colaborativa, cooperativa e interativa. Para isso eu preparei uma avaliação, como eu falei, que são com aquelas carinhas, tá? Deixa eu te mostrar como vai ficar. Então, pessoal, eu deixei para mostrar os materiais no segundo vídeo, para que não fique tão extenso. Então, vamos fechar o nosso conhecimento, vamos sistematizar esse momento agora com o plano de aula, que foi o planejamento estruturado, e eu vou também compartilhar com vocês que eu fiz esse plano e ele vem acompanhado de mais uma planilha. Depois eu vou também postar no grupo para você ter acesso. Por isso que o nosso tema é o destrinchar na sala de aula, da teoria à prática, a partir do passo a passo do planejamento até a execução da ação. Então, eu preparei uma ficha chamada checklist. Nesse checklist, a gente vai ter o checklist do processo de aprendizagem práticas corporais fora da escola, porque eles vão para um momento de prática numa quadra de esporte. Então, eu coloquei as avaliações prática corporal, eu escolhi, fiz uma planilha com 3 colunas. Nessas colunas eu coloquei a avaliação da prática corporal e defini quais seriam os passos que eu vou fazer o foco da minha observação, com a segunda coluna com sim ou não, onde eu posso assinalar pela quantidade ou eu posso registrar o nome das crianças, do estudante que teve o desempenho. Como número 1, o estudante fez a escuta ativa na apresentação dos desafios da aula prática. 2, o estudante realizou tarefas seguindo as orientações dadas. E por aí eu vou caminhando até chegar no item 5. Eu escolhi 5 itens que vão ser acompanhados. O último é: o estudante teve atenção, concentração, agilidade na realização dos desafios propostos, a partir da aula teórica para uma aula prática. Depois eu vou compartilhar com vocês esta planilha que faz parte do planejamento. Então veja que eu tenho uma planilha, um planejamento bem estruturado, bem definido, a partir das competências e vai seguindo toda a estrutura. Depois eu tenho um checklist com um processo que eu vou estar de foco na observação avaliativa. Lembrando que essa avaliação eles vão realizar por meio das carinhas dos emojis. Daqui a pouco eu apresento para vocês quais são os recursos. E depois eu tenho uma segunda planilha, que é um painel. É um painel das atividades. Esse painel das atividades, ele vai trabalhar a educação física com esporte de marca e de precisão. Dentro dessa planilha, eu coloquei uma planilha com 4 colunas e defini dentro dessa coluna quais são as atividades, quais são os temas, os participantes e quais recursos eu vou usar. Também vou compartilhar com você o modelo dessa planilha. E no final vem com a avaliação que tem a proposta dessa avaliação do fruir, que é por meio das carinhas. Então, a primeira atividade vai ser um percurso atravessando a rua em segurança. É o primeiro desafio, primeira atividade. É o percurso
e eles vão ter que atravessar. A criança vai estar atravessando a rua em segurança. Eu vou precisar de alguns recursos que eu vou apresentar, que são cones, fita crepe, vou precisar das vendas, do lenço para vendar os olhos e a ação humana. A segunda atividade, ainda dentro dessa proposta da conexão do trânsito com a educação de trânsito na sala de aula, a partir do programa Conexão DENIT, uma parceria de colaboração com o município da minha cidade, Arapiraca, fazendo bonito, fazendo com qualidade e com equidade e com inclusão o conhecimento de ética e cidadania no trânsito. A segunda é uma dinâmica atravessando a rua com segurança de novo. A partir daí a gente vai ter o uso do semáforo, vai ter música para ver esse movimento no trânsito. Segunda, terceira atividade, a gente vai ter esporte de marca. Esse esporte de marca vai ser a travessia dos arcos. Tá vendo que é uma proposta que eu trouxe dentro da dinâmica do trânsito com o movimento do corpo, educação física e dentro dessa interação com o letramento. A gente vai ter também mais um esporte de marca, que é o futebol de grupo, onde eles vão ter que jogar o futebol de grupo de 4 alunos de mãos dadas e tem que acertar. A outra atividade vai ser um jogo, que vai ser a corrida de obstáculos. Também eu vou precisar de recursos como os kits de cone, kit de bambolê, ação humana, olha só. E no próximo jogo a gente vai ter o esporte de precisão com circuito. E esse vai ser um jogo da velha. Também vou precisar desse material, cones, tampas PETs, durex colorido, bambolê, bola de futebol, ação humana. E também a gente vai ter o jogo de futebol sentado para mostrar para essa criança como é um jogo de futebol desenvolvido por os atletas com deficiência. Por isso que o tema vem trabalhar sobre equidade, sobre ética, sobre inclusão e colaboração. Então, esse jogo de futebol, eles vão ter o desafio de jogar o futebol sentado. Também vou precisar de recursos que a gente vai mostrar daqui a pouco. E por último, a gente vai ter o jogo de captura. Nesse jogo de captura, é capturando os cones. Se eu não tiver cones, eu posso usar garrafinha PET. E para isso, todo o material que eu vou usar aqui nessas aulas, ela vai ser link para conhecimento de outras áreas, como a matemática, porque se eu vou trabalhar com os cones, ou se eu vou trabalhar com as garrafas PET ou as tampinhas PET, eu posso trabalhar um conteúdo de matemática, de agrupamentos e os fatos fundamentais da multiplicação a partir desses agrupamentos de garrafas e tampas. Veja como uma atividade corporal, física, motora, de agilidade, de movimento, de escuta, de atenção, concentração, tá? Ela vai ter conexão com as outras áreas de conhecimento. E o tema foi muito bem escolhido pelo programa DENIT, conexão, isso mesmo, conexão com todo o conhecimento, conexão com a vivência corporal, com o conhecimento intelectual, com o conhecimento emocional, físico e todas as áreas. E para concluir, a gente vai fechar o momento da aula, por isso que eu disse a você, não é apenas uma aula. Veja que eu comecei dentro da escola, por isso que ele vem com aquela proposta na escola e fora da escola. Eu comecei com o estudo teórico e vou trabalhando. Então, vai ser mais de 3 aulas para fechar o meu planejamento. E para fechar com chave de ouro, com conexão DENIT, a gente vai fazer o jogo da velha. Esse jogo da velha é entre no ritmo. E aí a gente vai trabalhar com as 2 turmas uma atividade de descontração, de relaxamento, com movimento
a partir do som e vamos precisar de um cabo de 4 cabos de vassoura para fazer o jogo da velha ou fita crepe. Vamos precisar de som e smartphone para fazer as evidências do momento que foi gratificante. Então aqui está um pouco do meu trabalho. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo e eu ainda tentei resumir a minha proposta exitosa com as áreas do conhecimento interdisciplinar e atividades corporais físicas, em parceria com a Conexão DENIT, o conhecimento e o estudo do trânsito com ética e cidadania a partir do ensino fundamental. É importante formar esse sujeito para a vida com conhecimento significativo, com conhecimento inclusivo e com muita equidade. Obrigada pela atenção e agora eu vou postar o segundo vídeo. O segundo vídeo você vai ver como está aqui a minha mesa com todo esse material. Porque lembra daquela planilha que eu te falei? Com esse painel de atividade, ele vem trazendo quais atividades, qual o tema, quem são os participantes e quais recursos. Vem comigo que agora eu vou compartilhar os recursos. E o terceiro vídeo você vai ver lá, na prática, na sala de aula, na escola e fora da escola. Um beijo e até o próximo encontro compartilhando conhecimento na sala de aula.